Galera, vamos para essa videoaula aqui que nós vamos tratar um pouquinho, né, de exemplo envolvendo limites laterais, tá? Vai ser o exemplo 2 aí. Calcule se existir os limites abaixo. Caso não exista o limite, justifique. Então aqui nós vamos trabalhar um pouquinho dos limites laterais, tá? As técnicas e o cálculo, manipulações algébricas são as mesmas, tá? Quando necessário. Então, se você for estudar, então normalmente nesses casos aqui a gente vai ver funções definidas por mais de uma sentença, né? Então, nesses casos aqui, o que nós vamos fazer? O cuidado que a gente deve ter é relacionar, tá? Os limites laterais às expressões, tudo bem? Não confundir, não trocar. E aqui, então, por exemplo, se eu quero aqui, ó, o limite de f de x quando x tende a zero. Nota que o zero é o valor x ali do domínio, que, digamos, a grosso modo, troca as leis de formação, né? A esquerda do zero é uma lei de formação, a direita do zero é uma outra lei de formação. Tudo bem? Então, tomar cuidado com isso aí, que eu poderia até perguntar para vocês nessa letra A. Limite de f de x quando x tende a 2. Opa, o 2 não é meu problema aí. Não é no 2 que há uma troca, digamos assim, de leis de formação de sentença, tá? Então, no 2 eu só iria identificar que o 2 está definido o quê? O 2 é maior que 0 ou menor que 0? É maior que 0. Então, eu usar a primeira expressão para calcular o limite, ia ser direto raiz de 2, tá bom? Que não teria problema ao substituir. Mas normalmente esse tipo de exercício, a pergunta, né, o cálculo do limite vai ser exatamente em cima, né, desse elemento do domínio em que há essa mudança na lei de formação, né? É como quando eu defino função em duas sentenças, por exemplo, é como se eu pegasse o meu domínio e dividisse ele, né? É como não é, né? Eu pego o meu domínio e divido ele em dois conjuntos, tá? Em duas partes. E aí, para uma parte é uma lei de formação, para outra parte é uma outra lei de formação, né? Cada parte tem uma lei de formação aí e no final se une para formar o gráfico, tá? Então prestar atenção. Então aqui eu quero limite de f de x quando x tende a zero. Não dá para eu pegar uma expressão única aqui e calcular o limite. Por quê? Quando eu penso no limite, quando eu penso em x se aproximando de um número, a não ser que um dos lados dele, né, a direita ou a esquerda, não esteja no domínio, tá? Aí não vai fazer sentido eu querer calcular um limite à esquerda se os números à esquerda não pertencem ao domínio, aí não faz sentido. Mas normalmente quando eu pego x tendendo a zero, x tendendo a um a qualquer, eu estou preocupado com o comportamento em torno desse elemento a, no caso aqui o zero. Então, o que significa isso? Eu quero saber qual o comportamento da função quando x se aproxima do zero pela esquerda por valores menores e pela direita por valores maiores. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado aqui. Por isso que eu vou ter que calcular dois limites laterais separados, tá? Quando x tende a zero pela direita e quando x tende a zero pela esquerda. Aqui está o símbolozinho, ó, x tendendo a zero pela direita. Isso aqui não é zero positivo, não, é zero pela direita. Tá? Esse índice mais aqui em cima, como se fosse o expoente. Isso aqui é bem parecido com aquela forma, né, da potência, tá? Apesar de não ser uma potência, tá, gente? É só um símbolo. Mas o que significa? Eu quero calcular o limite dessa função quando x se aproxima de zero pela direita. Eu faço uma aproximação, mas por valores que estão à direita do zero. Então aqui, quando eu olho para cá, a direita do zero, a direita de qualquer número, significa que eu quero valores maiores que esse número, tá? Então esses valores x próximos de zero, mais à direita do zero, são valores x maiores do que zero, que é definida pela primeira lei de formação aqui, pela primeira sentença, raiz de x. Então, no lugar do f de x, eu coloco raiz de x.
Aí o cálculo aqui, nesse caso, é simples, tá, galera? Então, ó, x tendendo a 0 mais, se eu pegar o 0 pela direita, né? 0 mais não, 0 pela direita. Se eu pegar o 0 e substituir, vocês veem que não dá problema. Raiz de 0 é 0, acabou. Então, o limite de f de x, quando x tende a 0 pela direita, é 0. Por outro lado, agora eu quero calcular o que acontece quando x tende a 0 pela esquerda. Então, aqui, ó, da mesma forma que eu falei para x se aproximando de 0 pela direita, eu vou falar aqui agora. X tendendo a 0 pela esquerda é esse símbolozinho aqui, ó, 0 pela esquerda é o 0, e aqui em cima, um índice aqui em cima, como se fosse um expoente do 0, o sinal negativo. Significa o quê? Eu estou aproximando do 0 por valores menores do que 0, tá? À esquerda de 0. E aí, se esses valores são menores do que 0, então todos esses x são menores do que 0. Então, qual que é a lei de formação que contempla aqui? X ser menor do que 0, né? X se aproximar do 0 pela esquerda. É essa segunda sentença, menos x. Então, no lugar do f de x, eu coloco menos x. E aí, substituo, né? No lugar do x, coloco o 0, vai ficar menos 0, que é 0, né? Tá? Então, aqui a lei de formação que representa os números à esquerda, né, que define o valor pela função f para valores à esquerda do 0 é menos x. Então, substituo aqui por menos x. E agora, a pergunta é, calcule se existir os limites abaixo. Tá? Então, eu calculei os dois limites laterais, pela direita e pela esquerda, e ambos deram 0. Então, a gente tem um teoremazinho lá que fala o seguinte: se os limites laterais são iguais, então o limite da função, quando o x tende ao ponto que nós estamos estudando, no caso aqui o 0, vai ser igual ao valor dos limites laterais, que são iguais, né? Então tá aqui, ó, como os limites laterais são iguais, segue que são iguais e é 0, né? Então segue que o limite de f de x quando x tende a 0 é igual a 0. Então nesse caso existiu o limite, nós determinamos o valor desse limite, que é o próprio 0, tá bom? Vamos passar para o exemplo, para a letra B desse exemplo. Aqui eu tenho uma função definida por 3 sentenças, tá? Uma sentença à direita do 1, uma sentença à esquerda do 1 e uma sentença para definir a imagem do 1, tá? Nota que aqui a imagem do 1 está definida por essa terceira sentença, tá? A terceira sentença me fala o quê? Quando x é 1, f de x é 2, ou seja, f de 1 é igual a 2. Só para retomar aqui, por exemplo, se eu quiser calcular a imagem do 0 nessa função f, o 0 aqui está definido na primeira sentença, ó. X é maior ou igual a 0. Então, o x pode ser 0 na primeira sentença. Então, se eu quiser calcular a imagem do 0, eu vou calcular por essa primeira sentença, tá? Apesar que nesse caso aí, qualquer uma das sentenças, o resultado vai ser o mesmo. O conceito, né, por trás, que vai... se a pessoa usar a segunda sentença, vai até estar certo. O resultado final vai estar certo. Mas o seu processo conceitual ali, de resolução, vai estar errado, porque usou a sentença errada, tá? Então, aqui, voltando aqui na letra B, limite de f de x, x tendendo a 1. Então, tá aqui a definição. Então, para eu calcular esse tipo de limite, né, como eu quero no 1, quando x tende a 1, e a direita do 1 é uma sentença, a esquerda do 1 é outra, eu vou ter que calcular pelos laterais. Então, limite de f de x quando x tende a 1 pela direita. Pela direita, então o x tem que ser maior que 1. E a sentença que me mostra onde o x é maior do que 1, a sentença, né, que me define, que define os valores para x maior do que 1, é essa primeira sentença, ó. X ao quadrado, x é maior do que 1. Então, no lugar do f de x, eu coloco x ao quadrado e faço a conta. 1 elevado a 2, 1. Beleza. Agora eu vou calcular o limite lateral pela esquerda. Se é pela esquerda do 1, eu tenho que olhar a sentença que me define, né, os valores da função para x menor do que 1. E essa segunda sentença, ó, menos x,
se x é menor do que 1. Tá ok? Então, no lugar do f de x aqui, no limite, quando eu estudo o limite de f de x, quando o x tende a 1 pela esquerda, eu vou colocar o menos x. Tá? Então, eu coloquei o menos x e substituo. Toma cuidado que se é 1 com esse sinal de menos aqui em cima, não é que é 1 negativo não, tá? É que os valores de x estão se aproximando de 1 pela esquerda. Por isso que eu estou escolhendo a segunda sentença. Porque essa segunda sentença que me define os valores, tá? Para x menor do que 1. Tá? Essa segunda sentença me define os valores da função para todos os valores x menores do que 1. Então tem que usar essa sentença. E aí, ó, aqui eu tenho menos, no lugar do x eu boto 1. Menos 1, resultado aqui, né? Menos, como se fosse menos 1 vezes 1, dá menos 1. E aqui, o que acontece? Nota que o limite lateral à direita é diferente do limite lateral à esquerda. O que isso significa? Que o limite, nesse caso, não existe, tá? Então, ó, eu coloquei embaixo como resposta. Como os limites laterais são diferentes, segue que limite de f de x quando x tende a 1 não existe, tá? Porque para o limite existir, os laterais têm que ser iguais, tá bom? E aí o valor do limite vai ser o valor dos laterais. Como aqui cada lateral vai para um número, o limite de f de x, quando eu penso no limite, digamos, mais global, né, ele não existe, tá? Quando x tende a 1 aqui nesse caso. Então é isso aí, galera. A próxima videoaula eu continuo com o exemplo 3 aí, tá? Bons estudos e até mais.